Você já ouviu falar nas imunidades tributárias dos partidos políticos? Seja muito bem-vindo ao canal Contabilidade e Negócio. Eu sou o professor Marterson Castelo Branco. Eu vou deixar esta super aula do meu curso de Direito Tributário para você. Agora, eu vou deixar na descrição 3 links de 3 cursos meus que você vai gostar muito. O primeiro é o curso de Contabilidade Tributária com mais de 400 alunos matriculados. O valor é promocional. Se você clicar no link, ele vai estar com um valor promocional. O segundo é o meu curso completo de Direito Tributário. Você vai gostar muito, um curso sensacional. Eu acabei de postar, os alunos estão chegando agora. E também terá outro curso de Planejamento Tributário, onde eu vou te ensinar a reduzir tributos nas empresas. Agora, se essa aula te agregar muito conhecimento, eu vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu postarei vídeos todos os dias. Abraço, bons estudos e fique aí com esta aula para você. Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos sobre as imunidades tributárias. Nesta aula nós iremos falar sobre a imunidade dos partidos políticos, sindicatos dos empregados, instituições assistenciais e educacionais sem fins lucrativos. Então, nós iremos entender que todas estas entidades têm o direito, de ter imunidade tributária, tá bom? Então nós iremos aqui passar os slides e fazer os devidos comentários. Veja bem, vamos aqui na base legal, a base de sempre, tá? A Constituição. Lá no artigo 50 vai dizer que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não podem instituir impostos sobre, aí aqui o inciso 6, tá? Instituir impostos sobre a linha C, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores e instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos aos requisitos da lei. E aqui no parágrafo 4º vai dizer que as vedações expressas no inciso 6, a linha B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Então, a Constituição, quando fala de imunidade, sempre traz esse artigo 4 aqui, esse parágrafo 4º, tá? Esse parágrafo 4º se repetiu nas imunidades recíprocas, se repetiu na imunidade religiosa e também está se repetindo aqui e vai se repetir mais 2 vezes ainda, acredito eu. Então, é sempre a mesma coisa. A imunidade existe, tá? Para todos os membros da linha C, só que a imunidade só alcança o patrimônio, a renda e os serviços daquelas imunidades, que estão relacionadas, tá? Às finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Então é sempre a mesma coisa. Só que vamos nos aprofundar. Olha só, essa vedação é exclusiva aos impostos e destina-se a todos os entes federativos, a União, os estados, o DF e os municípios. Então aqui é algo exclusivo para impostos. Eu já falei, em outras aulas, parece repetitivo, mas eu tenho que falar. Veja, as entidades que são beneficiadas por essa imunidade são essas 3 aqui, partidos políticos e as fundações dos partidos políticos, aquelas fundações que eles fundaram e continuam mantendo. As entidades sindicais dos trabalhadores, tá? Não existe imunidade para entidades sindicais dos empregadores. Temos também a imunidade para as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Tudo bem? Nós iremos entender mais algumas características sobre essa última aí mais à frente, acredito eu. Veja bem, essa imunidade ela não é automática, diferente da imunidade recíproca. Veja bem, a imunidade para esses entes não é automática. Ou seja, não basta existir para ter imunidade. Deve-se preencher alguns requisitos e enviar documentações para o fisco. Ou seja, para que um partido político, para que uma entidade sindical, para que uma instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos tenha o direito à imunidade, não basta eles simplesmente existirem. Eles têm que existir e têm que provar para o ente administrativo do fisco, seja em âmbito federal, estadual, municipal, eles têm que enviar toda a documentação, têm que comprovar que eles realmente
merecem esta imunidade. Tudo bem? Então que fique bem claro isso. Alguns detalhes importantes. A imunidade conferida aos partidos políticos abrange suas fundações, tá? Então, um partido político que, por exemplo, funda uma ONG, aquela ONG também terá a imunidade. Um partido político que funda uma escola também terá uma imunidade, tá bom? Outra característica é o seguinte: a imunidade conferida às entidades sindicais refere-se aos trabalhadores e não aos empregadores, tá? Então não existe imunidade para entidades que empregam. Veja, outra coisa, a imunidade conferida às instituições de educação e de assistência social abrange apenas as instituições que não possuem finalidades lucrativas. Então todas as instituições de educação e de assistência social que têm fins lucrativos, tá certo? Não recebem a imunidade. Agora, é importante a gente explicar por quê? Porque tem gente que acha que porque uma instituição cobra por um serviço, cobra por um espaço, ela tem fim lucrativo. Não. Aquele valor arrecadado não significa que vai se tornar lucro. Ele pode ser apenas um valor que é cobrado para manutenção. Tudo bem? Uma entidade com fim lucrativo é aquela que distribui lucros para os seus proprietários ou seus acionistas e investidores, tá bom? Então, sempre que tiver fins lucrativos, então não tem o que falar em imunidades. Por quê? Porque a gente vai entrar naquela questão da concorrência entre uma entidade imune que vai concorrer com entidades privadas. Então, o fisco vai entender, né? A Constituição vai entender que seria uma concorrência desleal da imunidade para uma e da imunidade para outra. Tudo bem? Então veja bem, o entendimento da justiça é quando a Constituição oferece essas três imunidades. Primeiro, ela está oferecendo um pluralismo político ao conceder imunidade aos partidos políticos e às suas fundações. Ou seja, segundo o entendimento jurídico, é que a não tributação de impostos sobre os partidos políticos vai gerar mais pluralidade no debate público. Quase não sai. Sobre a imunidade das entidades sindicais trabalhadoras, o entendimento é que, ao conceder a imunidade aos sindicatos, os sindicatos terão mais liberdade, tudo bem? Eles terão mais dinheiro sobrando, poderão ter mais doações, tudo bem? Existem muitas pessoas, muitas entidades que não doam dinheiros para outras entidades porque aqueles valores serão tributados. E é muito desagradável, é muito chato você fazer uma doação sabendo que aquele valor ainda vai ser tributado. Então, quando não existe tributação para essas entidades, então muitas pessoas, muitas empresas acabam doando com muito mais vontade, tá certo? E aqui no último caso, sobre as instituições de educação e de assistência social, o entendimento jurídico é que existe uma cooperação, tá? Ora, se existem mais instituições trabalhando pela educação e pela assistência social, então vai ajudar um pouco o Estado, vai desafogar um pouco aquelas obrigações do Estado, tá? Então veja, artigo 14 do CTN. O disposto na linha C do inciso 4 do artigo 9 é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. Ou seja, aqui está falando, né, dessas entidades aqui, ó, tá? Essas entidades aqui no C. É o CTN falando também da Constituição, tá bom? Ou seja, aqui são os requisitos, tá bom? Para que essas imunidades aconteçam. Primeiro requisito: não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, nem a título de doação, nem a título de lucro, tudo bem? Nem a título de empréstimo. Então, essas entidades não podem distribuir seus patrimônios, porque na verdade seria distribuição de lucro disfarçada, só iria modificar o nome, tá bom? A gente está emprestando, aí na verdade não recebe de volta, então na verdade é uma distribuição de lucro. Então a entidade não pode jamais distribuir o seu patrimônio, independente do título que eles vão chamar.
distribuição de lucro, pagamento de sócios que estão lá dentro, pagamento de fundador, enfim, não pode distribuir, tá bom? Outra característica, né, outro requisito, eles devem aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais. Então, se R$1 milhão foi arrecadado pelo partido político, pela fundação, tudo bem? Se foi arrecadado R$1 milhão, então tem que investir este valor nas suas entidades dentro do Brasil. Não pode mandar dinheiro para fora do exterior, tá certo? Sob hipótese alguma. Se um partido político enviar dinheiro para fora do exterior, ele vai perder a imunidade, tá bom? Ele vai perder a imunidade, isso não tem nem o que discutir. 3. Manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Lembra da obrigação acessória? Quando nós falamos de obrigação tributária, principal e acessória? Pois bem, mesmo essas entidades sendo imunes, elas têm que manter a escrituração, ou seja, tem que ter contabilidade. Não é porque não paga imposto que não vai ter uma contabilidade, tá? O problema é que muita gente acha que contabilidade tem a ver com imposto. Não é, tá? Então eles vão ter que ter a contabilidade bem feita, todos os livros fiscais bem guardados, bem elaborados, para que em caso de auditoria, em caso de fiscalização, eles possam provar que estão cumprindo todas as regras, tá bom? Então, aqui é só uma observação muito importante, é por isso que eu coloquei a atenção bem grande, tá? Veja bem, o disposto, aqui é CTN, tá? Artigo 9, parágrafo 1º. O disposto no inciso 4º não exclui a atribuição por lei às entidades nele referidas da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, tá bom? E não as dispensa da prática de atos previstos em lei assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. Eu coloquei aqui essa explicação em amarelo para você entender. Essa aqui é a linguagem do fisco, que é meio que uma mistura de grego e hebraico, que ninguém entende, e essa aqui é a minha linguagem, tá? Em cearenseis. Veja, caso o ente imune seja obrigado a reter tributos na fonte, deverá fazer. Se não reter, será o responsável solidário pelo pagamento do tributo devido e poderá perder a imunidade. Ou seja, vamos imaginar que um partido político, ele é obrigado, tá, pela lei, todos são obrigados a reterem tributos. Ou seja, eles tomam o serviço, tá? Vamos imaginar, o partido político deseja a instalação de 20 ar-condicionados. A empresa vai lá, instala, emite a nota, e pode ser que a lei diga que o partido político tem que reter o ISS, o Imposto sobre Serviço, tá? Se o partido político não reter aquele ISS e repassar para a empresa de ar-condicionado o valor do serviço sem o imposto, tá? Pode ser que aquele partido político seja obrigado a pagar do próprio bolso aquele imposto que ele não reteve, tá certo? Isso é muito importante. É o que nós chamamos de retenção na fonte. A retenção na fonte é o seguinte: a entidade, ela, antes de pagar, ela vai pagar o valor menos os impostos. Ela vai segurar os impostos, tá? E ela mesma vai repassar o fisco em nome daquela empresa. Se ela não fizer isso, pode ser que ela seja considerada a responsável solidária pelo pagamento dos tributos. Tudo bem? Aqui no artigo 14 também está escrito assim, ó: na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no parágrafo 1º do artigo 9, isso aqui, ó, que nós vimos, tá? Isso aqui que nós vimos, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Então, é o seguinte, caso, está aqui minha explicação em cearenseis, caso o ente imune não cumpra as obrigações acessórias, poderá perder sua imunidade. Isso aqui que eu acabei de falar sobre a retenção é uma obrigação acessória. Se o partido político não cumprir aquilo que tem que cumprir, ele pode perder a imunidade. Tudo bem?